Dando continuidade ao nosso encontro, depois do pão de queijo e do suco, nós vamos agora à palestra do Dr. Haroldo Caetano. Antes eu gostaria de chamar algumas pessoas para compor a mesa. O senhor Luiz Antônio Cardoso, desembargador, presidente da Terceira Câmara de Direito Criminal, coordenador da Coordenadoria Criminal de Execuções Criminais. Chamo também o presidente da CCP, Erivaldo Vieira dos Santos. O senhor Erivaldo é do Sergipe, de Aracaju, Sergipe, e o desembargador é de São Paulo, esteve ontem na abertura aqui. E representando o Conselho da Comunidade da Execução Penal da Capital, Henrique Aguiar, presidente de Santa Catarina. Agora temos uma mesa nacional composta. Representando a FECOMPAR, a senhora Noélia Regina. E a coordenadora geral da comunidade de Curitiba, Elizabeth Subitil de Oliveira. Então agora nós vamos chamar para a palestra o doutor promotor Haroldo Caetano. Ele vai falar sobre reforma psiquiátrica. Eu gostaria de lembrar, antes de apresentar o doutor Haroldo, que a lista deve estar passando aí entre vocês. Por favor, assine. Quem não assinou ontem também pode assinar para ter direito ao certificado. O promotor Haroldo Caetano é mestre em Direito Penal pela Universidade Federal de Goiás e autor de ensaios sobre a pena de prisão. Premiado pelo Instituto Inovar em 2009 como vencedor na categoria Ministério Público, com o Programa de Atenção Integral ao Louco Infrator, que remete ao SUS, o tratamento democrático e humanitário dessa população. Então ele vai falar sobre reforma psiquiátrica na execução da medida de segurança. Por favor. Bom dia a todos, todas. Como eu tenho a grave responsabilidade de falar aqui, depois de um orador nato, que eu estava de Damus, e de um professor, com toda a didática do professor Maurício Dieter, é necessário que eu faça uso de um suporte tecnológico. Então eu vou fazer a apresentação aqui com alguns slides. Vou pedir licença que eu vou ter que sentar para poder ficar à frente da tela. Vou ficar no cantinho aqui. Quando a gente discute execução penal, né, e as falas anteriores, certamente a de ontem que eu não pude presenciar, trazem esse retrato de uma tragédia humanitária cotidiana, contínua, silenciosa muitas vezes, a gente não se dá conta, eventualmente, que dentro dessa tragédia encontra-se outra, um pouco mais profunda até, um pouco mais grave até, do que aquela vivenciada nas prisões, que é a situação dos manicômios judiciários. Quando a gente vai discutir sistema de execução penal, é como se fosse um universo à parte, quando a gente vai tratar de medidas de segurança. E nesse campo, o que a gente tem visto é basicamente a reafirmação da degradação humana, a violência institucional contra populações importantes e o funcionamento dessas casas de horrores que são os manicômios judiciários. E a par dessa realidade, e nela eu vou me ater aqui na minha fala, porque
neste momento, inclusive, faço doutorado em psicologia na Universidade Federal Fluminense, onde eu me dedico ao estudo dessa temática, da medida de segurança, da loucura, em face do direito penal. E acredito que nós precisamos, sim, de buscar uma compreensão um pouco mais aprofundada dessa temática, que pouca gente quer saber dela. Né? Quando você visita um presídio, dificilmente você se dá conta de que ali do lado, ou ali dentro, às vezes, existe uma ala, existe um manicômio judiciário, uma ala psiquiátrica, onde essas pessoas estão basicamente depositadas. E quando a gente vai pensar essa questão da execução penal, das prisões, da medida de segurança de uma maneira geral, é evidente que não dá para se destacar, não dá para se descolar essa realidade da realidade do mundo em que nós vivemos. Né? E quando nós nos deparamos com o cárcere, nós estamos lidando diretamente com populações absolutamente à margem, absolutamente excluídas do contexto do convívio social. De fato, como é possível pensar, como se dá, qual o lugar de quem não integra na nossa sociedade as relações de produção e de consumo? Esse slide, essas fotos que estão aí na tela, dão um pouco dessa mostra. Né? Qual é o lugar do delinquente nessa sociedade em que aquele que não tem acesso a esses mecanismos de produção e de consumo, o que a ele sobra? Qual o lugar do louco nesse contexto? Qual o lugar da miséria nesse contexto? Então nós precisamos situar a questão da execução penal, particularmente a questão do louco infrator em especial no caso, com esse contexto. A sociedade em que nós estamos, o modelo de produção que a sustenta, é que determina esses lugares como os lugares apropriados para a miséria, para o louco, para o delinquente. Então, temos aí os manicômios, do lado direito aqui, temos na foto central ali, aquela foto que já se tornou clássica na internet, de um agente da Secretaria de Assistência Social correndo atrás de uma pessoa para ser internada compulsoriamente. Embaixo, a situação de horrores das prisões. Aqui à direita, uma foto da chacina da Candelária. E lá na ponta, deixei por último, não sem razão, para mostrar que tudo começa basicamente com o funcionamento desse aparato repressivo, violador dos direitos mais fundamentais, começa no exato momento, talvez pensando aí no funcionamento das instituições desse aparato repressivo, começa exatamente no momento em que se tem alguém como delinquente, o suspeito da prática criminosa. O que se faz com esse sujeito? Ele é colocado lá naquela foto da ponta, no porta-malas de uma viatura policial. E fotos como essa nós temos aí aos montes na internet. E, cotidianamente nós nos deparamos com imagens na televisão que mostram o sujeito sendo preso e recolhido ao porta-malas da viatura, de forma naturalizada. Porque neste momento nós começamos um processo insidioso de desumanização do delinquente. Nós passamos a tratar esse sujeito como menos que pessoa. Disso o Maurício falou bastante na sua intervenção anterior. Esse sujeito é visto e tido como menos que pessoa no exato momento em que a polícia o aborda e o coloca dentro de uma viatura policial, no porta-malas. Pense, qualquer um de vocês que porventura seja motorista, e quase todos nós somos motoristas, encarregar o seu filho, porque o carro está lotado, no porta-malas da viatura. Pare na blitz de trânsito e veja o que vai acontecer. Qual vai ser a ação do agente de trânsito? O carro vai ser recolhido, você vai ser multado, você vai receber uma severa advertência moral e, enfim, não vai poder continuar a sua viagem. Nesse caso, não parece que a polícia tem essa carta branca para carregar as pessoas nos porta-malas de suas viaturas. Por quê? Nós estamos diante, de fato, de um processo que bate muito forte na subjetividade e faz com que a gente acabe naturalizando essas imagens. E não é raro a gente ver isso acontecer em matérias jornalísticas, né? E essa questão não é problematizada. O lugar dele é lá mesmo. Né? Fica parecendo que o lugar desse sujeito é, de fato, o porta-malas da viatura
policial. Então, se ele é menos que gente, a ponto de ser considerado um objeto, uma coisa, para ser carregado no porta-malas da viatura, ele pode ser submetido à tortura da prisão superlotada sem nenhum problema. Ele pode ser submetido a uma internação compulsória, porque ele é uma coisa, ele é um objeto a ser buscado, apreendido e colocado num determinado lugar, que vai ser o seu lugar. Ele pode ser executado na rua, e isso pode eventualmente não ter qualquer reflexo jurídico penal. E a gente vê aí, as estatísticas são muito fortes nesse sentido, de que a violência institucional raramente sofre as punições devidas dentro do próprio aparato repressivo do Estado. Por quê? Porque, de fato, essas condutas passam a ser vistas como naturalizadas. E o manicômio judiciário, nesse processo, é algo também que se mostra como correto. Se o sujeito pode ser desumanizado lá na rua, a ponto de se permitir, inclusive o relato que foi feito pelo deputado Vati na primeira palestra de hoje, a ponto de se permitir a prisão do sujeito pelo simples fato de ele estar ali naquele lugar, nós podemos perfeitamente jogá-lo em qualquer lugar. E o lugar próprio do louco, nesse contexto, onde é? O manicômio, é o hospício. É lá que é o seu lugar natural. Próximo, por favor. Então, nesse ambiente é que a gente lida com esse fenômeno. É nesse mundo que a gente lida com esse fenômeno. Nesse mundo que exclui, que segrega e que naturaliza essa ação institucional, essa ação da própria sociedade contra as pessoas que são vistas ou rotuladas como delinquentes ou como loucas infratoras. E no Brasil, e aqui focando aquele tema que de fato eu quero trazer para vocês, nós temos uma disputa muito importante que, infelizmente, no âmbito do sistema de justiça criminal, não tem uma boa solução, ou não tem tido uma boa solução. Nós temos uma disputa de uma legislação que é de 1940, o Código Penal, um Código Penal inspirado na legislação fascista da Itália, ou seja, num ambiente de ditadura na Itália, e que foi instituído no Brasil por decreto por outra ditadura, a ditadura Vargas no Brasil, em 1940. Então, nós temos uma legislação autoritária, fascista, e nós podemos falar fascista nesse caso, porque ela é essencialmente de inspiração fascista, que prevê medidas de segurança para o sujeito que pratica o crime e é considerado inimputável em função de um transtorno mental. Em 2001, eu coloco esses dois marcos, porque em 2001 nós temos uma outra legislação, que é a Lei Antimanicomial, que não foi ainda assimilada no sistema de justiça criminal como deveria ser, e que, em relação à qual há uma dificuldade muito grande de aplicação no processo penal brasileiro. De um lado, nós temos uma medida de segurança encarceradora, que considera o sujeito que é louco como perigoso e que determina o seu lugar de tratamento como sendo o manicômio judiciário, e de outro lado, no outro momento histórico, em 2001, a Lei Antimanicomial, a Lei 10.216, que prevê a atenção em saúde mental em meio aberto e que coloca o manicômio judiciário, como veremos daqui a pouco, na ilegalidade. Então nós temos um ambiente em que há uma disputa normativa, uma disputa da interpretação das normas, que faz com que nós tenhamos a prevalência de um dispositivo autoritário fascista, que são as medidas de segurança, em detrimento das disposições que são inspiradas também na Constituição de 88, que vieram com a Lei Antimanicomial em 2001. Próximo, por favor. Em 1940, o Código Penal fundava o sistema punitivo, aqui de uma forma bastante resumida, na periculosidade do agente. A periculosidade, em 1940, é instituída como uma teoria, é trazida para o direito penal como uma teoria que justifica a implementação de medidas de segurança, e não é apenas contra o louco. Qualquer pessoa que viesse a ser submetida a um processo penal, mesmo que fosse imputável, ou seja, mesmo que não tenha nenhum tipo de transtorno mental, em certas circunstâncias, poderia ser submetida também a medidas de segurança. E assim também o próprio louco
evidentemente. Próximo. E nós tínhamos um ambiente normativo, em 1940, que previa diversas hipóteses em que se considerava presumida legalmente a periculosidade do sujeito. E nós não estamos falando aqui, insisto, apenas da figura do louco. Era perigoso também, próximo, por favor, aqueles que eram reincidentes. O sujeito que tinha 2 condenações por furto, por exemplo, era tido como perigoso. E além da pena, nós estamos num ambiente em que, lá no direito, quem não é do direito, por favor, me perdoe, mas lá no direito a gente chama de duplo binário, permitia naquele momento que se aplicasse a esse mesmo indivíduo, que não era louco, aplicava-se a ele a pena, mas também uma medida de segurança, porque ele era reconhecido como perigoso. E outras hipóteses que estão aí identificadas do Código Penal de 1940, que depois, próximo por favor, foi alterado em 1984. Em 84, nós acabamos com aquela figura do duplo binário e a medida de segurança passa a ser aplicada exclusivamente para a pessoa que é considerada inimputável. Então, nós temos, de imediato a gente percebe uma questão que é contraditória. Ora, perigoso, quem é perigoso? Em 1940, qualquer pessoa poderia ser tida como perigosa. Isso tem base lá no Lombroso, no século XIX, no positivismo criminológico. Mas essas teorias permitiram que em 1940 nós reconhecêssemos como perigosas quaisquer pessoas que eventualmente viessem se deparar com um processo penal na condição de réus. Mas essa periculosidade é algo que é construído apenas juridicamente, não se sustenta a partir de fundamentos científicos, isso não existe. Mas em 84 ela é modificada. Deixa de ser perigoso o sujeito que é reincidente. Deixa de ser perigoso o sujeito que praticou crime que não tinha transtorno mental. Perigoso, a partir de 84, é exclusivamente o louco. Porque em 84 nós temos a reforma do Código Penal que prevê a medida de segurança exclusivamente para o sujeito inimputável ou semi-imputável em função de um transtorno mental. E em 84, nós temos, embora tenhamos, lá em 40 também tínhamos essa referência ao tratamento, mas em 84 o legislador tenta trazer a ideia de que o tratamento deva ser a base do funcionamento das medidas de segurança. Entretanto, embora falando em tratamento curativo, o próprio legislador, o próprio Código Penal, lá no artigo 98, prevê, isso nós já estamos falando de uma legislação que não foi expressamente revogada, então nós estamos falando de uma legislação que é de 1984, tem pouco tempo então. Embora fosse tratamento, a medida de segurança era aplicada independentemente do quadro clínico. O sujeito era internado, não porque precisava de um tratamento em regime de internação, mas porque havia uma previsão legal de uma punição mais severa na forma de reclusão. E sendo assim, o louco, que praticou uma tentativa de furto no supermercado, ele entrou no supermercado e tentou levar uma melancia sem pagar. Ele é preso na saída. Tentativa de furto. Isso é punível com reclusão. No processo, isso vai gerar uma medida de segurança na modalidade de internação. E esse sujeito vai ficar lá. E nós temos no Brasil inteiro exemplos assim, eu não estou falando aqui de algo imaginário, nós temos exemplos assim por todos os cantos do país, em que o sujeito está preso por uma tentativa de furto ou um crime pequeno em manicômio judiciário, ele está preso há 20, 30 anos, 40 anos até. Então, são situações muito comuns, infelizmente. Próximo. Essa internação em medida de segurança, como vimos, ela é aplicada exclusivamente com prazo mínimo de duração. E daí, nós temos uma ideia de que não tem fim. E a medida de segurança só acaba quando cessa a periculosidade do sujeito. Se ele é perigoso por ser louco, digamos que ele tenha esquizofrenia, o quadro clínico mais comum que se percebe nos manicômios judiciários. Digamos que ele tenha esquizofrenia. Provavelmente, ele vai sofrer de esquizofrenia pelo resto da vida. Então, em qualquer momento que for feito o exame desse sujeito,
exame que na lei de execução penal se chama exame de cessação de periculosidade, vai se constatar que ele continua com aquele transtorno. E se ele continua com aquele transtorno, logo ele continua perigoso. E na prática o que nós temos então é a perpétua privação da liberdade do louco, por mais simples, por menor que tenha sido a importância do crime que ele eventualmente tenha praticado. Então a natureza combinada da pena é que vai determinar essa internação por tempo indeterminado, por tempo incerto, e só vai acabar quando cessada a periculosidade. Na prática, temos então aí, basicamente, um instituto que permite a prisão perpétua. Então aí nós já estamos diante de algo que deveria ser no mínimo questionável diante da Constituição de 88, a partir dessa característica. Porque o que é a internação em manicômio judiciário, se não um simples eufemismo, né, para a prisão? O manicômio, o que é o manicômio judiciário? É a prisão do louco. Então, se é a prisão do louco, o louco fica preso perpetuamente, isso já poderia gerar pelo menos algumas indagações no âmbito jurídico penal. E isso, infelizmente, não tem acontecido, inclusive com suporte, Maurício, de uma literatura jurídico-penal que não contempla essa problematização, né? Nós temos os grandes autores do direito penal que publicam e que vendem seus livros e manuais dentro das faculdades de direito do Brasil afora, que simplesmente naturalizam a medida de segurança, e são muito poucos, pouquíssimos mesmo, a gente poderia contar nos dedos de uma mão, aqueles que começam a problematizar as medidas de segurança em função da lei antimanicomial. Então, nós temos aí a perpetuação desse fenômeno da prisão do louco em manicômio judiciário, isso é naturalizado, e isso, de alguma forma, é mantido também por conta desse ensino jurídico que não se atualiza, que não questiona a sua própria prática, que ainda está fundada naquele fantasma do criminoso nato, aquele fantasma lombrosiano lá do século XIX, que prevê essa modalidade de utilização do direito penal na forma de medidas de segurança para lidar com aquele sujeito que ele entende seja perigoso. Próximo. E nesse ambiente o sujeito é encaminhado para o Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico. Já falei um pouco disso, mas só para reforçar. O que é esse HCTP, que é o novo nome dado ao manicômio judiciário lá em 88? É basicamente uma instituição que vai ter arquitetura prisional. A própria lei de execução penal prevê que aplique-se ao hospital no que couber o disposto no artigo 88 desta lei. Antes de irmos ao artigo 88, só faço uma pausa, porque quem é daqui provavelmente vai conhecer essa imagem do lado direito aqui. Alguém sabe identificar de onde é? É o Complexo Médico Penal de Curitiba. Aqui do lado direito. E o manicômio judiciário é essa figura que imita a imagem de um fuzil. Então, na arquitetura do Complexo Médico Penal, o manicômio judiciário de Curitiba, do Paraná, é esse fuzil dentro daquele complexo maior, onde, inclusive, estão hoje alguns presos célebres atualmente. Mas, do lado de lá, está, do ponto de vista arquitetônico, o maior manicômio que eu conheci. Pouca gente deve ter ouvido falar dele. Chama-se Centro de Reabilitação de Casa Branca. Fica no interior de São Paulo, numa cidadezinha que se chama Casa Branca. E aquele grande risco que tem lá cortando algumas casas, cada risco daqueles ali é um pavilhão, que caberiam, sei lá, mais de 100 pessoas. Aquele corredor que atravessa todos os pavilhões tem 700 metros de comprimento. Essa unidade manicomial funciona ainda no estado de São Paulo. Hoje também existem outros, até porque isso foi herança dos leprosários, enfim, e foi recebendo nova destinação com o passar do tempo. Hoje é um manicômio judiciário lá em São Paulo. É imenso. Próximo, por favor. O que é um manicômio judiciário? Então, é um hospital-prisão. É um hospital com celas. Alguém já parou para pensar o que é isso? Um hospital que tem celas, onde o sujeito fica internado dentro de uma cela. E como que é essa cela de um hospital
de um HCTP de um manicômio judiciário? Ela vai observar exatamente as mesmas regras de uma cela do presídio, do regime prisional mais severo que existe, que é o regime fechado. A penitenciária é a referência para o manicômio judiciário. Então, o manicômio judiciário vai ser a penitenciária do louco. Nós só não temos coragem de falar isso abertamente e de reconhecer que, de fato, não se trata de um hospital, mas que se trata, sim, de um ambiente prisional. Próximo, por favor. Em 88, bom, com essa... Pensando na evolução histórica do que aconteceu nesse campo, né, em 1940, até 1940, o que acontecia com o louco que praticava um crime no Brasil? Ele era absolvido. O Código Penal falava que ele poderia ser entregue à família ou até ser internado, mas isso não tinha característica de uma imposição de uma medida judicial. Isso não se baseava em periculosidade, mas na própria loucura, vista como algo inerente à condição humana. Até 1940, nós não tínhamos manicômios judiciários legalmente instituídos para medidas de segurança. Havia manicômios judiciários em funcionamento, mas ainda não com essa base normativa sólida. Essa base normativa só vem, de fato, em 1940. De forma que, então, pensando hoje, em 2017, em como lidar com essa temática, é curioso que a gente queira que se volte à realidade jurídico-normativa de 1939. Se a gente evoluir para 1939, nós vamos ter um ambiente jurídico mais humano no que diz respeito à loucura e ao direito penal. Mas em 88, em 1940, o Código Penal instituiu as medidas de segurança, em 84 reafirmou as medidas de segurança para o louco, mas em 88, Constituição, que diz que nenhuma pena passará da pessoa do condenado. Próximo, por favor. O que isso significa? Que para que alguém seja punido, é preciso que ele seja culpável. Porque somente um indivíduo culpável pode ser condenado criminalmente. Então, nenhuma pena passará da pessoa do condenado. De forma que a sanção penal exige condenação, que por sua vez pressupõe culpabilidade. E o que é a medida de segurança? O Supremo Tribunal Federal, inclusive, reconheceu isso agora em 2015. O que é? Qual a natureza jurídica da medida de segurança? É sanção penal. Na discussão lá da possibilidade do indulto em medida de segurança, essa questão apareceu, e o Supremo afirmou com todas as letras. Medida de segurança é o mesmo que pena, é a mesma natureza jurídica da sanção penal. Ora, a Constituição diz que não se pode condenar alguém sem culpa. Volta por favor, o slide, só para reafirmar aqui. Nenhuma pena passará da pessoa do condenado. Para ser submetido a uma sanção penal, é preciso que o sujeito seja condenado. À frente, por favor. Na medida de segurança, o que acontece com o sujeito no processo penal? Ele é absolvido. Ele é reconhecido pelo juiz como inocente. Mas ele praticou um furto, ele praticou um homicídio, um estupro, um roubo. Não interessa. O juiz reconheceu a sua inimputabilidade, ou seja, ele não tem capacidade penal, ele é irresponsável do ponto de vista jurídico penal e foi absolvido. Então, se ele foi absolvido, ele não pode ser submetido a uma sanção penal. Daí se tem, então, o primeiro impacto. Em 88, a medida de segurança não foi recepcionada. É um dispositivo que não foi aceito, próximo, por favor, pelo Constituinte, em 1988. Então, a medida de segurança, desde 88, já poderia ser vista, e no processo, cada juiz poderia fazer esse controle difuso de constitucionalidade, de forma a reconhecer que a medida de segurança não teria sido recepcionada, mas isso não aconteceu. E a medida de segurança continua a ser aplicada mesmo após a Constituição de 88. Essa questão não chegou a sequer ser aventada de que a medida de segurança não teria sido recepcionada na Constituição. Isso só começou a ser discutido na academia na década passada, e nós estamos aprofundando isso agora, mais recentemente. A medida de segurança, para funcionar, para ser aceita na Constituição, ela não poderia ter caráter sancionatório, ela não poderia ser prisão. Porque sendo prisão como ela é inconstitucional. Próximo, por favor. E depois veio a lei antimanicomial em 2001, que
em sintonia com a Constituição, com o princípio da dignidade humana, e também, mesmo que de forma não intencional, casou com aquela ideia de que nenhuma pena passará para a pessoa do condenado. De forma que a medida de segurança, nós vamos ver daqui a pouquinho, não poderia ser utilizada como uma sanção ao louco. Por quê? Veremos. Próximo. A lei antimanicomial prevê, dentre muitas disposições, que a internação em qualquer de suas modalidades só será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes. Em qualquer de suas modalidades, a internação psiquiátrica, estamos falando de internação psiquiátrica, só pode ser utilizada quando não houver outro recurso que possa atender aquele indivíduo. E que o tratamento visará como finalidade permanente a reinserção social do paciente em seu meio. Bom, aqui nós já temos de imediato uma revisão do Código Penal no que diz respeito à ideia de periculosidade do sujeito. O tratamento em saúde mental não se funda mais, desde 2001, em periculosidade. A periculosidade foi algo superado em 88, mas reafirmado em 2001, porque a partir de 2001, qualquer tratamento em saúde mental se volta à reinserção social do paciente. Não há outro objetivo. Não se pode utilizar a internação psiquiátrica a pretexto de segurança pública, como se fez na Cracolândia recentemente, lá, a mando do prefeito de São Paulo. Todo mundo acompanhou isso aí. Não se pode utilizar a internação psiquiátrica como sanção penal, como se tem feito com base no Código Penal de 1940, reafirmado em 84. De forma, então, que a medida de segurança não tem qualquer sintonia com esses dispositivos. E a internação psiquiátrica, muito menos, quando aplicada em medida de segurança. Porque não se pode mais pautar o tratamento em periculosidade e o tratamento deve se voltar exclusivamente à reinserção social. E por mais grave que tenha sido o crime praticado, digamos, pelo indivíduo que tem transtorno mental, ele só será internado não pelo fato praticado, não porque praticou um homicídio ou um crime mais grave, ou um crime tão grave quanto, mas porque o quadro clínico dele pode indicar a internação. Então a internação psiquiátrica deixa de ser possível no ambiente manicomial, e nós veremos isso que a própria lei estabelece. O próximo, por favor. E aí um dispositivo que é determinante nessa discussão, o parágrafo 3º desse mesmo artigo 4º da lei antimanicomial. Aliás, essa lei é tão pequenininha, se você imprimir na internet, vai dar uma página dos dois lados, uma folha dos dois lados. Imprima e leia, vale a pena conhecer e se empoderar desse dispositivo importante na luta antimanicomial. É vedada a internação de pacientes portadores de transtornos mentais em instituições com características asilares. O que é o manicômio judiciário, senão essencialmente uma instituição asilar? A lei é taxativa, é vedado. Então, desde 2001, quem manda pessoas em sofrimento psíquico para o manicômio judiciário viola um dispositivo claro da lei 10.216. É vedado. O que é a característica asilar da instituição? Isso vai se definir quando a instituição não respeitar os direitos do próprio paciente, os direitos do louco, que são definidos na própria lei. Próximo, por favor. Que estão aqui no artigo 2º. Dentre as disposições, você vai ver lá no inciso 2º, por exemplo, direito do louco, da pessoa com transtorno mental, ser tratada com humanidade e respeito e no interesse exclusivo de beneficiar a sua saúde. Então, não se interna ninguém porque esse alguém, esse indivíduo, seja perigoso. Só se pode internar, e nós vemos que existe ainda a possibilidade da internação não manicomial, quando o quadro clínico exigir essa medida terapêutica, que será extrema, será a última das possibilidades a ser utilizada. De forma, então, que a internação psiquiátrica se descolou completamente em 2001 de qualquer política de segurança pública. Não se pode mais utilizar a internação com base no Código Penal, encaminhando o sujeito para manicômios judiciários. Próximo, por favor.
dispositivo importante, né? O artigo 6º, a internação psiquiátrica somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos. O que isso quer dizer? Que a internação só é possível quando existe a necessidade clínica. Não porque o indivíduo é perigoso e eu tenho medo dele. Não. Porque naquele momento o quadro clínico pede uma intervenção mais aguda. Pede a internação. E como deve se dar essa internação? Próximo, por favor. A internação psiquiátrica pode acontecer em 3 possibilidades, 3 hipóteses. Voluntariamente, eu próprio estou padecendo de algum tipo de transtorno, quero me internar, vou lá e faço a minha internação. Tem que ter laudo médico para isso, evidentemente. O segundo é involuntário. Quando o sujeito precisa da internação psiquiátrica, mas ele próprio não concorda com isso. Isso é questionado pelo movimento antimanicomial, sim, mas está na lei, então vamos trabalhar com a lei posta. A internação voluntária é possível, desde que exista um laudo médico que indique a sua necessidade, e essa internação vai ser feita contra a vontade do indivíduo. E, por fim, a internação compulsória, que é aquela determinada pela justiça. No Brasil, embora isso possa gerar algumas contradições, mas no Brasil existem 2 únicas possibilidades de internação por ordem judicial. A medida de segurança, lá do Código Penal, e a internação cautelar, lá no Código de Processo Penal. Entretanto, em qualquer dessas possibilidades, em qualquer dessas hipóteses, todas elas são consideradas e são reguladas pela lei antimanicomial. Então, mesmo que o juiz quisesse internar com base na legislação penal ou na legislação processual penal, ainda assim é preciso que exista um laudo médico, é preciso que a internação seja um recurso necessário, não porque o juiz quer, mas porque existe necessidade clínica daquele recurso terapêutico, e só. De forma que essa internação funcione única e exclusivamente enquanto necessária, e a partir do momento em que ela não se fizer mais necessária, a alta hospitalar deve acontecer automaticamente. Porque não cabe ao juiz controlar o funcionamento de um tratamento de saúde. Próximo. Então nós temos uma base jurídica que hoje permite dizer, ou permite um funcionamento dessa relação de loucura com o direito penal com outras perspectivas, não mais aquelas de 1940. Agora nós temos sim que utilizar exclusivamente aqueles dispositivos que estão previstos na Lei 10.216 e, somado a eles, a Política Nacional de Saúde Mental, que prevê os diversos equipamentos públicos e recursos terapêuticos que podem ser utilizados no atendimento no campo da saúde mental. A começar daquele que é mais conhecido, que é o Centro de Atenção Psicossocial, o CAPS. Por que essa foto está aí? Alguém conhece essa senhora? Essa senhora, ela, até o ano passado, então, provavelmente ninguém vai poder me desmentir, mas até novembro de 2016, ela estava presa, não vou usar o eufemismo aqui da internação, ela estava presa e provavelmente ainda esteja hoje, no Complexo Médico Penal de Curitiba. O nome dela é Marisa. Quem trouxe essa foto foi num outro evento que eu estive aqui em Curitiba ano passado, nesse mesmo momento, na Universidade Federal, e na mesa participou uma juíza, a doutora Fabiana, aqui de Curitiba, trouxe algumas fotos. E eu fiquei impactado com essa foto e pedi para ela autorização para usar essa foto. A Fabiana tirou essa foto e contou essa história. Marisa, essa mulher que está presa aqui, do nosso ladinho, ela tem há 23 anos, ouçam bem, há 23 anos ela teve a ordem de liberdade, não a ordem de internação. Ela está internada há mais tempo. Em novembro de 2016, fazia 23 anos que ela tinha recebido o alvará de soltura e continuava presa no manicômio judiciário.
Para vocês verem o tamanho e a dimensão desse problema e para vocês perceberem, que eu trouxe essa foto aqui, não foi por acaso, que é uma questão que está aqui do nosso lado, aqui mesmo em Curitiba. Próximo, por favor. Mesmo diante da ilegalidade do manicômio judiciário. Pois bem, essas pessoas que estavam e que estão ainda em manicômios judiciários, como aqueles que estão nos manicômios não judiciários, os hospícios convencionais, deveriam, desde 2001, ser atendidos por políticas voltadas à alta planejada e à reabilitação psicossocial assistida. O que isso significa? Que o legislador em 2001 foi muito feliz em alguns aspectos. Esse é um deles. Nós fechamos em 2001 a possibilidade de internação manicomial. Nós fechamos a porta de entrada do manicômio judiciário na lei em 2001. Nós fechamos a porta de entrada em 2001. E a porta de saída? A lei mandou soltar todos os loucos pela rua? Bem que poderia, mas não foi isso que ela fez. O legislador disse que essas pessoas deveriam ser submetidas a políticas de alta planejada e reabilitação psicossocial assistida. Isso já deveria estar sendo feito há 16 anos. A lei antimanicomial já vigora faz 16 anos. E o que nós temos feito? Continuamos com a porta de entrada aberta, mesmo diante da ilegalidade do manicômio, e a porta de saída continua fechada, como Marisa, aqui, nossa, vou me colocar como conterrânea dela aqui também, nossa conterrânea aqui de Curitiba, possa sair para demonstrar. Nós estamos diante de uma situação absurda, absolutamente ilegal. Próximo, por favor. Mesmo nós tendo na legislação todas essas possibilidades. Mas mais um. Mais um, por favor. Slide. Mais um. E, pois bem, a par dessa base normativa, os estudos no campo da saúde mental são muito avançados no mundo todo. E essa relação de loucura e periculosidade já foi afastada há muito tempo. Não se pode conceber como indivíduo perigoso o sujeito só porque ele apresenta algum traço ou algum transtorno mental. Não se pode conceber que a loucura seja base para se identificar o indivíduo como perigoso. Isso está superado do ponto de vista científico. Mas nós temos arraigada essa cultura do medo do louco, do medo da loucura, do preconceito, dos mitos e dessa cultura de segregação que não acaba, que não cessa, e acabamos permitindo que essa realidade ainda continue como está. Próximo, por favor. A rigor, o que se tem é que perigoso não é o louco. Perigoso é a falta de atenção, perigoso é o preconceito, perigoso é a falta de políticas adequadas para atender essa população em particular. Próximo, por favor. Esses são alguns slides que eu peguei do Ministério Público Federal, onde eu participei lá de algumas discussões a esse respeito também. Mais um, pode passando. Mais um, por favor. Que apenas reforça essa ideia de que não se pode mais admitir a simples segregação do louco como resposta para qualquer tipo de atendimento, ou para qualquer tipo de atuação do Estado quando diante de um ato de violência. Próximo, por favor. E, com isso, com essa base normativa que hoje nós temos já instituída e bastante, do meu ponto de vista, sedimentada, porque eu parto de uma experiência que vou tratar rapidamente daqui a pouco. Eu parto apenas não de uma leitura teórica desses dispositivos, mas eu parto lá em Goiás de uma experiência que nós construímos a partir de Goiânia, que hoje contempla todo o estado de Goiás. O estado de Goiás, inclusive, se antecipou à Itália, que é o berço da luta antimanicomial. O estado de Goiás se antecipou ao que aconteceu na Itália. A Itália só fechou seus manicômios judiciários agora em 2016, no ano passado. Goiás fechou qualquer possibilidade de internação manicomial em 2006. Então, nós estamos diante não apenas de um
de um teórico aqui que vem trazer para vocês uma leitura exótica da legislação. Nós partimos de uma experiência concreta, de uma política pública instituída no Estado de Goiás, que é o Programa de Atenção Integral ao Golpe Infrator, que observa todas essas regras de que falamos aqui sobre a lei antimanicomial. Não se fala em periculosidade. A lei não prevê tratamento para curar o perigo. A lei prevê tratamento para que o sujeito seja reinserido socialmente. Não se pode admitir, se não se fala em periculosidade, muito menos em cessação daquilo que não existe, né? A não ser no ambiente abstrato do meio jurídico. Não existe periculosidade. Aliás, infelizmente, essa doutrina da periculosidade está tão arraigada entre nós que ela ultrapassou, evidentemente, a questão da loucura, e hoje se fala em preso de alta periculosidade, em bandido de alta periculosidade. A gente vê isso sendo repetido o tempo todo na mídia, nos processos, enfim, em todos os ambientes, até em sala de aula, como se pudesse ser atribuído ao indivíduo a característica de perigoso. Ora, por pior que seja o crime que tenha sido praticado por um indivíduo qualquer, esse indivíduo oferece, digamos, algum perigo aos seus familiares, seria essencialmente, intrinsecamente perigoso enquanto gente, ele não poderia ser sequer mantido ao lado do seu filho, não é? E nós sabemos, se a gente tirar o Fernandinho Beiramar e colocar na casa dele, ou nem, dificilmente ele vai agredir algum dos seus familiares. Por quê? Porque, de fato, periculosidade não é um atributo humano, é uma construção jurídica. E que nós reafirmamos numa cultura que se baseia nessa rotulação das pessoas como perigosas. Isso tem outras bases, enfim. O Zaffaroni fala do inimigo do direito penal, tem toda uma teoria que leva a essa prática do cotidiano de rotular as pessoas como perigosas. Mas, de qualquer forma, não se fala em periculosidade, nem em cessação de periculosidade, fala-se em reinserção social. E não se pode mais falar em saúde mental a partir da perspectiva de segurança pública, mas sim, única e exclusivamente, a partir da saúde pública. Próximo, por favor. Estou caminhando para o final. O louco é sujeito de direitos, né? Inclusive a lei antimanicomial prevê essa claramente, expressamente, os direitos da pessoa com transtorno mental, como vimos lá no artigo 2º. Então, não se pode mais simplesmente ser manejado ao talante da autoridade, ao arbítrio do juiz, ao arbítrio do policial, ou o que quer que seja, ou do médico, porque ele tem direitos, ele tem que ser respeitado nesses direitos. E um desses direitos, implicitamente, você vai pressupor aí, daquele artigo 4º, parágrafo 3º da lei antimanicomial, que ele não pode, em hipótese alguma, ser internado em instituições asilares. Ele não pode ser levado de jeito nenhum ao manicômio judiciário. Ele deve ser atendido por políticas públicas que respeitem esses direitos, que são agora expressamente definidos na Lei 10.216 e na Política Nacional de Saúde Mental. Próximo, por favor. Tem também a Convenção das Pessoas com Deficiência, mas eu vou saltar essa explanação, acho que está um pouco, o tempo está meio curto. Mas essa convenção, falando rapidamente, ela é mais recente, o Brasil é signatário dela, e posteriormente gerou aqui, deu a oportunidade no Brasil, a edição do Estatuto da Pessoa com Deficiência, que reforça aqueles princípios garantidores do respeito à dignidade humana da pessoa com deficiência, identificada a pessoa com deficiência também no indivíduo que tem alguma limitação decorrente de transtornos de natureza psiquiátrica. Próximo, por favor. Mais um. Já não vamos fixar isso aqui. Mas é bom a gente fazer essa leitura sempre, tendo o Estatuto da Pessoa com Deficiência como um reforço àquelas disposições da lei antimanicomial. Mais um, por favor. Tem a lei de tortura que, e aí não é esse o ambiente que eu gosto de falar desse tema, porque eu prefiro falar disso para juízes e promotores, porque quem manda um indivíduo para manicômio judiciário hoje, em 2017, do meu ponto de vista, pratica um crime de tortura. Porque não se tem mais a possibilidade de impor ao indivíduo a internação asilar.
E na mesma pena do crime de tortura, incorre quem submete pessoa sujeita à medida de segurança a sofrimento físico ou mental por intermédio da prática de ato não previsto em lei ou não resultante de medida legal. Se nós partimos do princípio de que o manicômio judiciário entrou na ilegalidade, a utilização desse dispositivo manicomial significa prática de tortura. Ah, mas isso seria muito difícil de sustentar. Pois bem, o parágrafo 2º, um pouco mais suave e permite que a gente aplique. Aquele que se omite em face dessas condutas, quando tinha o dever de evitar as apuradas, incorre na pena de detenção de 1 a 4 anos. Então, o juiz, o promotor, o defensor, ou seja, a autoridade que se omite diante do funcionamento ilegal do manicômio judiciário, está incorrendo também em crime de tortura, nesse caso por omissão. Mais um, por favor. Pode soltar. Mais um, por favor. É com base nessas premissas que funciona o programa de detenção integral ao louco infrator. O que é o programa de detenção integral ao louco infrator? É a solução para o problema dos manicômios judiciários? Não. Ele não é a solução para o problema dos manicômios judiciários. Ele significa ele traz um mecanismo que faz com que a pessoa que seria levada ao manicômio judiciário não mais seja submetida a esse procedimento e essa pessoa seja encaminhada para a rede de atenção psicossocial, que é aquela rede composta pelo CAPS e pelos dispositivos em meio aberto que vão dar atenção para qualquer pessoa em sofrimento psíquico. Então, o PAILI, eu digo que ele simula o funcionamento de uma medida de segurança, ele emula a medida de segurança, ele faz de conta, vamos usar um português mais claro, que existe medida de segurança, para, na prática, acabar com ela. Por quê? Como funciona o PAILI? Próximo, por favor. Esses são alguns pontos de lá. Mais um, por favor. Mais um. Como é que funciona o programa? Bom, o juiz aplicou uma sentença. Digamos que o sujeito tenha sido processado por um homicídio. No caso emblemático, né? O sujeito matou a mãe. Aqueles casos que acontecem dentro de casa são muito comuns. Né? A falta de assistência muitas vezes permite com que essas situações acabem acontecendo. O juiz sentenciou, absolveu o sujeito porque ele é louco e aplicou medidas de segurança. Aqui em Curitiba, esse sujeito iria para onde? Para o complexo médico penal, ia fazer companhia lá para a Marisa na ala psiquiátrica. Lá em Goiânia, para onde vai esse indivíduo que praticou o crime, foi absolvido e submetido a medida de segurança? O juiz simplesmente aplica a sentença. Pode até falar em medida de segurança, pode falar em internação. Próximo, por favor. Mas esse indivíduo será, de imediato, colocado, levado a ser atendido pela rede de atenção psicossocial. Se ele está em liberdade, ele pode ter respondido ao processo em liberdade, ele provavelmente vai continuar em liberdade e ser atendido no CAPS. Se ele estiver preso, talvez ele até seja internado no primeiro momento, num leito SUS, não em manicômio judiciário, para, no segundo momento, vir a ser contemplado de novo com a liberdade. E como isso acontece? De forma desburocratizada. Porque quem cuida do tratamento de saúde não pode ser juiz, não pode ser médico, não pode ser polícia, não pode ser carcereiro. Quem oferece tratamento em saúde mental são as equipes de saúde mental. E quem tem autoridade clínica para internar ou desinternar é o médico. Isso está na lei. Então, esta é a regra que vai funcionar no PAILI, mas que funciona para qualquer pessoa. Se você tiver um surto psicótico hoje aqui, você vai ser levado provavelmente a uma internação psiquiátrica, mas amanhã você superou o surto. O médico vai te dar alta hospitalar. E isso vai acontecer. Como acontece na medida de segurança como no PAILI? Exatamente da mesma forma. Não há distinção. Por isso que eu digo que o PAILI ele simplesmente emula o funcionamento de uma medida de segurança, quando na prática ele insere esse indivíduo na rede de atenção psicossocial. Mais um, por favor. O tratamento ambulatorial é a regra geral. Mais um. Aquilo que a gente tem como referência no Código de Processo, na Lei de Execução Penal, para a medida de segurança, é o laudo de cessação da periculosidade. Né? Lá a gente criou, em Goiás, o laudo de avaliação psicossocial. Eu não quero saber se o sujeito é perigoso. Eu quero saber se ele está sendo atendido, se ele está tomando remédio, se ele tem filhos, se ele trabalha, onde ele mora.
condições biopsicossociais que são importantes no processo de reinserção social dele. A atenção não é puramente psiquiátrica, como se tem em mente quando se leva o sujeito para o manicômio. A atenção é mais completa, é psicossocial. Mais um? Então nós não temos avaliação de cessação de periculosidade, mas sim avaliação psicossocial. Mais um, por favor. Até que venha a liberação condicional, que na verdade significa que ele não vai precisar mais de ser monitorado pelo programa. Então, eu faço aqui uma mescla, nós fazemos uma mescla das regras da lei de execução penal para ter uma cara de medida de segurança no processo físico, nos autos da execução penal, que vão fazer de conta que existe uma medida de segurança funcionando. Mais um, por favor. Até que venha a extinção da medida de segurança e esse indivíduo não vai ser mais monitorado pelo programa. Isso significa que ele passa a não ser mais atendido? Não. Ele continua sendo atendido como era antes, agora não mais com o monitoramento do pai dele. Então nós temos, na prática, uma política instituída que insere definitivamente o louco infrator nas políticas de atenção em saúde mental do CAPS, nas residências terapêuticas, no atendimento ambulatorial, eventualmente quando não existe o CAPS, lá no programa de saúde da família que faz esse acompanhamento, de forma que a internação manicomial é evitada. Mais um, por favor. Nós temos alguns números, esses aqui são dados de... não dá para ver aqui, mas é do ano passado, no final do ano passado. Não, do começo deste ano. Até de 2006 para cá foram esses os pacientes atendidos. Não se pode falar tecnicamente em reincidência, mas essa palavra sempre surge nesse ambiente de discussão, porque quem foi absolvido não reincide. Né? Tecnicamente, do ponto de vista jurídico penal, não existe reincidência da pessoa em medida de segurança. Mas, digamos, na recidiva, em outro ato de violência, 5% disso, em 10 anos, 5% de 600, vamos arredondar aí, em 10 anos, 30 pessoas voltaram a praticar algum tipo de ato agressivo. Em 10 anos, apenas 2 casos foram de violência contra a pessoa, 2 casos de homicídio em 10 anos. O que indica, portanto, a partir da estatística, o acerto da opção pelo atendimento em meio aberto na rede de atenção psicossocial. Então, esses são alguns dados que mostram que a plena viabilidade do funcionamento do atendimento da pessoa, do louco infrator, na rede de atenção psicossocial, até que venha, melhor dizendo, até que venha a definitiva deliberação, esperamos lá no Supremo Tribunal Federal, que, quando vier a ser provocado, reconheça que as medidas de segurança não foram recepcionadas em 1988 pelo Constituinte. Mas até que isso aconteça, em Goiás, a gente consegue já fazer com que essas pessoas, todas elas, independentemente do quadro clínico, independentemente da gravidade do crime, tem aqueles casos grotescos que sempre tem alguém perguntando, mas aquele sujeito que esquartejou a mãe, cozinhou e comeu. Não interessa. Mesmo aquele sujeito que eventualmente tenha praticado o crime mais grotesco que se possa imaginar, mesmo ele não será levado a uma internação manicomial em Goiás. Para isso, evidentemente, a rede de atenção psicossocial precisa se habilitar, precisa se atualizar, precisa de ter dispositivos, evidentemente, que vão sendo construídos com o próprio passar do tempo a partir das demandas instituídas, até porque casos grotescos assim, nós sabemos, são raros e são muito excepcionais, né? Mas é preciso que a rede se prepare também para esses casos. Assim funciona em Goiás e esses são os dados mais ou menos atualizados do programa. Mais um, por favor. É isso aí. Quem quiser depois ter acesso a mais informações sobre o PAILI, tem um PDF com aquela capa ali na internet, é só colocar PAILI no Google, vai achar fácil. E os meus contatos aí para quem quiser. Amanhã depois fazer algum comentário. Tá? Mas, muito obrigado a todos, parabéns pelo evento. Doutora, no caso de liberdade vigiada, quando o cidadão está na situação de liberdade... Você pode falar seu nome, por favor? Fernanda. Fernanda. Quando ele acontece um boletim de ocorrência, por exemplo,
por desacato e ele está na liberdade vigiada, a execução da pena desse cidadão é realizada como se fosse execução de pena do cidadão imputável, por exemplo, audiência justificativa e regressão de regimes, no caso voltaria para a internação, por uma suposta prática de crime de desacato, por exemplo. De jeito nenhum. Quando você tem o acompanhamento desse sujeito pelos dispositivos, pelos equipamentos da saúde pública, nós estamos lidando com ele exclusivamente sob o prisma da atenção em saúde. Se, porventura, ele praticar um crime, qualquer que seja o crime na rua, isso pode acontecer. Ele pode ser preso em flagrante, ele vai responder pelo processo. Mas não poderá amanhã ser colocado em liberdade provisória ou mesmo responder preso, até que venha novo laudo para constatar que ele de fato tem transtorno mental e daqui a pouco ele retorna, provavelmente, para o atendimento no campo da saúde mental. Isso lá em Goiás. Aqui, e onde tem manicômio judiciário, o sujeito que em qualquer circunstância se envolve em ato de agressividade na rua, infelizmente acaba sendo levado de volta para o manicômio. Então é possível, na verdade, conforme a Lei 2001, essa audiência de justificativa e essa regressão estaria ilegal. São situações distintas. A partir do momento em que ele foi absolvido no processo anterior, a relação dele com a justiça criminal acabou. Ele foi absolvido. Não é? Então está sendo acompanhado porque ele tem algum problema de saúde mental e vai ser acompanhado pela rede de atenção psicossocial. Se porventura ele praticar outro crime, insisto, dispara-se novamente a polícia, o Ministério Público, o Judiciário, mas é uma outra situação. Não se relaciona com algum tipo de regressão para internação ou coisa que o valha. Não. A internação só vai acontecer se houver necessidade clínica, não porque ele praticou este ou aquele fato. Entendi. Ótimo. Obrigada. Bom dia, doutora. Meu nome é Renata, trabalho no departamento penitenciário. E eu vi que no Paili vocês têm uma rede muito próxima entre a segurança pública e a saúde, e acho que a Secretaria de Assistência Social. E eu queria, a minha pergunta é no sentido de, na concepção do projeto, no início, vocês já tinham essa rede bem ligada, porque a gente vê que ela é intrínseca, né? Ela está bem ligada. E aqui no Paraná a gente ainda está tentando conectar esses atores, essas secretarias. Quantos CAPs vocês têm no Paraná? Não sei te responder. Mas imagino que tem muitos, né? Sim. A gente está muito longe deles. Pois a gente tenta acessá-los, mas muito mais quando já tem regime semiaberto, tornozeleiras. Mas porque esse dado é importante para fazer. A pergunta é muito oportuna e eu até agradeço por você ter feito, porque não se pode esperar uma rede estruturada para se garantir a liberdade de quem tem o direito à liberdade. A lei está em vigor desde 2001 e desde 2001 ninguém mais deve ser internado em manicômio. Ponto. O que fazer? Bom, a política de atenção em saúde mental deve funcionar. Como funcionava lá em Goiás em 2006, 11 anos atrás? Nós tínhamos em todo o estado de Goiás, estou falando de um estado com 6,5 milhões de habitantes, todo o estado de Goiás tinha 2 CAPs em funcionamento. 2. Imagine se nós tivéssemos que esperar a estruturação de uma rede psicossocial para dar atenção para esse público. Provavelmente até hoje esse pessoal estaria sendo colocado, onde era colocado antes, dentro da penitenciária, numa ala, ou até misturado com a população carcerária convencional. Ou seja, não se pode esperar essa estruturação. E provavelmente aqui no Paraná, com certeza aqui no Paraná, vocês têm uma rede de atenção psicossocial que hoje é superior à que funciona em Goiás. Acontece que, independentemente dessa rede, você deve atuar. Se em Goiás a gente começou a funcionar com 2 CAPs em todo o estado, isso mostra que não depende exatamente dessa estruturação. E mais, o funcionamento do programa, dessa política para o roubo infrator, forçou com que a rede de atenção psicossocial fosse ampliada, naturalmente ampliada. Então nós temos aí uma solução que passa necessariamente por essa pressão, por esse tensionamento. A partir do momento que você não admite mais a internação manicomial, é preciso que outro dispositivo, no caso a saúde, dê essa resposta.
E aqui no Paraná vai ser a Secretaria de Estado da Saúde com a rede de atenção psicossocial, que é dos municípios, que deve dar atenção a esse público. Se Vossa Excelência me permite, primeiramente, cumprimentá-lo pelo brilhantismo da sua exposição e, naturalmente, creio muita coisa que foi exposta decorre, às vezes, de um posicionamento muito pessoal, até, eu diria, porque, ao considerar que todos aqueles que estão internados atualmente estão sujeitos à tortura, e com isso, direta ou indiretamente, eu poderia ser autuado em flagrante delito por crime de tortura, dada a minha responsabilidade, se não direta, indireta. Eu farei uma indagação a Vossa Excelência. A lei de 2001. Nós temos uma lei federal posterior, mudando regras no processo penal, que prevê uma medida cautelar, diria, de quase que uma internação, e é uma lei federal posterior. Essa norma não teria aplicabilidade àqueles que forem apresentados aos juízes nas audiências de custódia. Essa lei posterior não teria dado uma nova interpretação a essa lei de 2001. Essa lei posterior seria, então, inconstitucional. Será que eu não poderia me amparar nela para me safar dessa prisão, processo e eventual condenação pelo crime de tortura que eu estou insistindo em negar? Desembargador, obrigado pela pergunta. Eu acho que a gente precisa, assim, dialogar esse tema com esse nível de responsabilidade, de trazer, de fato, os operadores do direito, juízes, promotores, para essa discussão, sob essa perspectiva. Sim, nós, digo nós porque eu sou integro do Ministério Público, né, enquanto instituições, hoje patrocinamos a tortura. É um fato. Quem não conhece o manicômio judiciário, que vá lá e perceba do que se está falando. Há algo que não se sintoniza em hipótese alguma com tratamento, é a internação manicomial. Não existe possibilidade de tratamento com internação manicomial. Sobre a lei que trouxe para o Código de Processo Penal a internação cautelar, ela trouxe uma outra possibilidade de internação compulsória. Ou seja, a Lei 10.216 já prevê essa possibilidade da internação compulsória. Então não há uma incompatibilidade normativa a ponto de uma revogar a outra ou uma ser inconstitucional e a outra não. Do meu ponto de vista, a internação cautelar do Código de Processo Penal integra essas possibilidades de internação compulsória. E como internação compulsória, deve respeitar todas as regras da lei antimanicomial, como excepcionalidade, como atendimento em benefício exclusivo da saúde do indivíduo, como ausente a necessidade clínica do tratamento, deve existir a alta hospitalar, de forma então que não há uma incompatibilidade. Mas sim, reconheço que nós precisamos conversar um pouco mais sobre essa temática para que se aperfeiçoe a aplicação da norma. E isso tem acontecido, essa aplicação muitas vezes tem acontecido de forma equivocada, porque a internação compulsória muitas vezes se traduz em uma outra medida de segurança aplicada em manicômio judiciário e, na prática, acaba perpetuando a tortura e a privação da liberdade do indivíduo em detrimento da atenção em saúde mental. Boa tarde a todos e a todas. Eu sou Erivaldo, estou presidente do Conselho da Comunidade lá de Sergipe. Estou aqui desde o ano passado, de visita ao Paraná, venho beber dessa fonte de coragem e capacidade que os Conselhos do Paraná, a organização pela FECOMPAR, tem. Então, estou aqui buscando subsídio para levar para Sergipe. Professor, doutor, em Sergipe nós temos um hospital de custódia também, com mais de 100 internos. O juiz da 7ª Vara de Execuções Penais, ele fez uma pesquisa junto com as famílias, através de psicólogos, assistentes sociais,
para que esses internos voltem ao seio de sua família. Tem homicida, você sabe que tem pessoas de todos os perfis. Segundo o levantamento, aproximadamente 20 dos 130 devem ficar e os demais irão para suas residências. Que segurança a família e a sociedade tem com essas pessoas voltando ao seio de sua família? E se as famílias têm condições de tratá-las? Obrigado pela pergunta, Hélio. É uma questão fundamental. Evidentemente que esse público ele precisa de ser contemplado dentro da política de saúde de uma maneira diferenciada, pelo menos no primeiro momento, né? Porque, a rigor, a prática criminosa, muitas vezes o sujeito passa ao ato, como se diz na psicologia, muito mais pela falta de assistência. O sujeito está ali, ele dá sinais de que está tendo algum problema, e as pessoas não se dão conta disso, e daqui a pouco ele pratica um crime dentro de casa, né? Muitas vezes mata alguém dentro da própria família. Isso é muito comum, infelizmente, quando não se dá assistência em saúde mental no tempo certo. Porque nós acabamos fazendo com que o atendimento em saúde mental, ao invés de preventivo, seja posterior, de forma que já não mais signifique atendimento, mas sim exposição. Como garantir que essas famílias sejam contempladas? O atendimento, que a Lei 10.216 prevê, não é um atendimento de segurança voltado à segurança pública e nem puramente um atendimento psiquiátrico, um atendimento psicossocial. Isso significa que no plano terapêutico singular que cada indivíduo deve receber no ato que ingressa na rede de atenção psicossocial, deve contemplar também nesse plano a abordagem da família, uma aproximação com essa família, conhecer a realidade socioeconômica dessa família, para que essas questões sejam equacionadas. Fácil não é. E nem sempre será possível reinserir o indivíduo na própria família. Às vezes o indivíduo morava na rua, nem família tem. O que fazer? Nem por isso ele vai ficar em manicômio, porque não tem para onde ir. Ele tem que ser contemplado pelas políticas de assistência social, sem que se permita, então, a internação manicomial como solução. Isso passa necessariamente pelo estudo individualizado, ou seja, cada caso deve ser analisado do ponto de vista psicológico, psiquiátrico, do serviço social, para que aquela reinserção seja plena, reinserção social. Nós não estamos aqui falando puramente de reinserção na família para que o sujeito seja ali atendido ou mantido, não. É preciso trabalhar uma política que contemple o trabalho desse indivíduo, geração de renda. Muitas pessoas nessas condições precisam e têm acesso eventualmente ao LOAS, ao benefício da prestação continuada. Então, a partir do momento que tem dinheiro na história, até algumas portas dentro de casa, muitas vezes se fechavam antes, passam a se abrir. Então, existem possibilidades. E para aqueles casos que não é possível a reinserção à família, a própria Política Nacional de Saúde Mental, com outras políticas de assistência social, tem dispositivos como a residência terapêutica, como o acolhimento residencial. Existem algumas possibilidades que possam contemplar esses casos, digamos, excepcionais. Nós agradecemos mais uma vez a brilhante palestra, as intervenções do professor Haroldo Caetano. Agradecemos também a composição da mesa, aos integrantes da mesa, as perguntas que fizeram. E agora a doutora Isabel gostaria de falar rapidinho. Assim, a entrega do kit ao nosso convidado. Aproveitando enquanto ela faz a entrega do kit ao doutor Caetano, só para lembrar para vocês a programação de hoje à tarde. A partir das 2 da tarde, então a gente tem 1 hora de almoço, como a doutora Isabel já falou, os restaurantes são próximos aqui, então procure não se atrasar. Que houve um pequeno atraso aí na programação da manhã, mas é um atraso justificado e eu acho que foi bom para todo mundo, né? Então nós teremos já no retorno, às 2 da tarde, a palestra com o doutor Alexei Caruncho, do Centro de Apoio Operacional das Promotorias Criminais. Na sequência, o doutor Henrique Camargo Cardoso, defensor da Execução Penal de Curitiba, a doutora Ana Carolina Bartolomei, e depois também teremos a Eliane Gomes,
uma egressa do sistema penitenciário, e o doutor Otávio Azevedo, ex-presidente da consultora Andrade Gutierrez. A doutora Isabel gostaria de fechar. Apenas uma explicação para vocês. Sempre nós soubemos que o perfil dos nossos presos era aquele, pessoa pobre, sem escolaridade, nada. Nós também inovamos disso. E aqui vai um agradecimento aos juízes, doutor Danilo e doutor Sérgio Moura, da Justiça Federal, porque pela primeira vez, eu vou explicar o porquê do agradecimento. Eles estão liberando uma pessoa que é um preso da Lava Jato para falar em público. Eles estão começando a se democratizar, porque nunca permitiram. E aqui vai estar o doutor Otávio Azevedo, ex-presidente da Andrade Gutierrez, falando sobre esta vida, do que foi, fatos dessa prisão. E a Eliane também é uma mulher muito inteligente, com curso superior, e que vem também trazer o seu relato de vida. Então, são coisas bem diferentes do que até agora vocês viram, que era aquele perfil comum dos nossos presos. Eles vão estar falando às 5 horas da tarde. Serão os últimos a falar. Obrigada e bom almoço a todos.